Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane Stephanie, sou geógrafa, especialista em meio ambiente, desenvolvimento regional e mestranda em geografia. E hoje daremos continuidade aos estudos da nossa disciplina, Fundamentos e Processos Industriais. Peço, como de costume, que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas, lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Neste módulo, estamos falando sobre fundamentos e processos industriais. E para isso, já abordamos na aula anterior um pouco dos sistemas de produção ao longo do tempo e compreendemos que as técnicas foram se desenvolvendo e aumentaram as especializações no modo de produzir e fabricar. Em seguida, abordamos sobre os processos industriais e hoje abordaremos sobre os processos de transferência de calor e a sua importância dentro de um processo industrial, bem como os princípios da transferência de calor, quais são os processos através dos quais ocorre a transferência e equipamentos que são capazes de realizar a transferência de calor. Vamos lá? Transferência de calor. O calor é a transferência de energia devido a uma diferença de temperatura. Sempre que houver uma diferença de temperatura em um meio ou entre meios, ocorrerá um processo de transferência de calor. Devemos compreender, pessoal, que as transferências de calor são fundamentais para todos os ramos da engenharia. Engenharia mecânica. A transferência de calor tem sua participação e interferência no que se refere à refrigeração de motores, em sistema de ventilação e condicionamento de ar, por exemplo, nessa engenharia. Na engenharia metalúrgica, as transferências de calor se relacionam com processos que chamamos de pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos, interferindo na construção de fornos, regeneradores, conversores e etc. O engenheiro químico, as trocas de calor resultam em fenômenos de evaporação, condensação e em trabalhos em refinarias e reatores. O engenheiro civil, a transferência de calor interfere no isolamento térmico e se reflete na adequação de revestimentos e outros materiais adequados que propiciem o conforto dos ambientes. Já em engenharia ambiental, as trocas de calor interferem em processos biológicos de degradação de matéria orgânica, por exemplo. Sendo assim, reafirmamos então a importância desse processo nesses ramos. É importante compreendermos, pessoal, que a transferência de calor pode acontecer através de três mecanismos: condução, convecção e radiação. Condução: o modo pelo qual o calor é transferido através de um meio material, de uma molécula ou átomo para sua vizinha. Quando existe um gradiente de temperatura em uma substância, o calor pode fluir através dela sem que haja qualquer movimento da matéria. Esse fluxo de calor recebe o nome de condução. Aquecimento de uma panela no fogão. A panela não fica quente de uma vez. Ela irá aquecer primeiro a parte mais próxima da chama, depois de um tempo a panela toda estará na mesma temperatura. Para sólidos metálicos, a condução de calor resulta do movimento de elétrons livres, existindo uma estreita ligação entre condutividade térmica e condutividade elétrica. No caso de materiais pouco condutores e em boa parte dos líquidos, a condução de calor ocorre através do transporte da quantidade de movimento das moléculas, individualmente ao longo do gradiente de temperatura. Para o caso dos gases, a condução de calor ocorre pelo movimento desordenado das moléculas. A convecção é a forma de transmissão do calor que ocorre principalmente nos fluidos, líquidos e gases. Diferentemente da condução, onde o calor é transmitido de átomo a átomo sucessivamente. Na convecção, a propagação do calor se dá através do movimento do fluido, envolvendo transporte de matéria. Se uma corrente ou uma partícula macroscópica de um fluido atravessa uma superfície de um volume de controle, certa quantidade de entalpia é inerente a ela, originando o fluxo convectivo de calor. Como a convecção é um fenômeno macroscópico, ocorre apenas quando existem forças atuando sobre o fluido, de modo a manter sua movimentação frente às forças de atrito.
A convecção se relaciona com a mecânica dos fluidos e termodinamicamente é considerada como uma densidade de fluxo de entalpia. Lembrando, pessoal, que a entalpia é a quantidade de energia contida em uma determinada substância que sofre reação. Ela calcula o calor de um sistema. É a forma mais usada de expressar o conteúdo calorífico de um componente em uma reação química. A convecção é dita natural quando o fluxo de calor se origina pela diferença de densidade dos fluidos, gerando gradientes de massa. A convecção é dita forçada quando o fluxo de calor se origina pela ação de dispositivos mecânicos, como agitadores, e o fluxo independe da velocidade aplicada ao equipamento. Em dadas situações, pode ocorrer conjuntamente a convecção natural e a convecção forçada. O sistema de congelamento conhecido hoje como frost free utiliza a convecção forçada de ar. Nele, há um evaporador embutido e a troca de calor é feita com a ajuda de um ventilador que força a circulação de ar. Radiação. Vamos compreender agora a radiação. Quando a transmissão de energia se dá através do espaço vazio, recebe o nome de radiação. Se transforma em outra forma de energia. E pra que eu fui olhar pra lá que eu perdi todinho aqui? Tá. Quando a transmissão de energia se dá através do espaço vazio, recebe o nome de radiação. Ao passar por um espaço vazio, a radiação se transforma em outra forma de energia. E ao encontrar um meio material, se transmitirá, refletirá ou será absorvida. Apenas a energia absorvida aparece como calor e é quantitativa. Agora devemos compreender sobre os trocadores de calor. O trocador de calor, ou permutador de calor, é um equipamento utilizado para transferir calor entre dois fluidos, ou entre um sólido e um fluido, ou entre dois sólidos que se encontram em diferentes temperaturas. As duas primeiras situações são as mais corriqueiras. Os diferentes meios podem estar separados por uma parede sólida e nunca se misturar, ou podem estar em contato direto. Sua principal função é arrefecer, resfriar ou aquecer um determinado fluido. Os equipamentos usados para implementar a troca são denominados de trocadores de calor, e aplicações específicas podem ser encontradas em aquecimento e condicionamento de ambiente, recuperação de calor, processos químicos, entre outros. Como aplicações mais comuns desse tipo de equipamento, temos aquecedores, resfriadores, condensadores, evaporadores, torres de refrigeração, caldeiras e etc. Os materiais empregados na fabricação de trocadores de calor devem possuir elevados coeficientes de condutibilidade térmica. Os mais utilizados são o cobre, o alumínio e suas ligas. Existem diversas formas de classificar um trocador de calor. Trocadores de contato direto, trocadores de contato indireto, trocadores de armazenamento, trocadores de placas e trocadores de casco e tubos. Podemos classificar em trocadores de contato direto, onde os dois fluidos se misturam. Comparados aos recuperadores de contato indireto e regeneradores, as taxas de transferência de calor são bastante elevadas. Já os trocadores de contato indireto, os fluidos permanecem separados e o calor é transferido continuamente através de uma parede pela qual se realiza a transferência de calor. Classificam-se em trocadores de transferência direta e trocadores de armazenamento. Trocadores de armazenamento, ambos os fluidos percorrem alternadamente as mesmas passagens de troca de calor. A superfície de troca em geral é chamada de matriz. O fluido quente atravessa a superfície e a energia térmica é armazenada na matriz. Agora, no entanto, se for um sistema de refrigeração, a situação será o inverso. Trocadores de placas, em geral, é constituído por placas planas, lisas ou ondulado. Esse tipo de trocador não suporta altas pressões. Trocadores de cascos e tubos são constituídos por tubos e uma carcaça. Um dos fluidos passa por dentro dos tubos, enquanto o outro passa pelo espaço entre a carcaça. O que é isso que eu escrevi aqui? Ah, tá. Era só para ler mesmo. Novamente, dá 2 para 1, trocadores de placas em geral. Dá 2 para 1?
olhar aí, né? Trocadores de placas em geral é constituído por placas planas, lisas ou ondulado. Este tipo de trocador não suporta altas pressões. Trocadores de cascos e tubos são constituídos por tubos e uma carcaça. Um dos fluidos passa por dentro dos tubos, enquanto o outro passa pelo espaço entre a carcaça e os tubos. Pois bem, pessoal, nessa aula de hoje, tornou-se possível abordar sobre os trocadores de calor, que, como já mencionamos, são amplamente utilizados na indústria, tanto para resfriamento quanto para aquecimento. O tipo e o tamanho de um trocador de calor podem ser adaptados de acordo com o processo a ser utilizado, o tipo de fluido, sua fase, temperatura, densidade, viscosidade, entre outras propriedades físicas. Em alguns processos industriais ocorre desperdício de energia e um trocador de calor pode ser utilizado para recuperar esse calor e revertê-lo para o processo. Esta é uma prática que é economicamente desejável e é ambientalmente correta, já que determinadas correntes de calor afetam o meio ambiente. Os trocadores de calor também podem ser utilizados no tratamento das águas residuais, onde desempenham um papel vital na manutenção ótima de temperatura, na qual operam os digestores anaeróbicos, a fim de promover o crescimento de micro-organismos que removem os poluentes das águas residuais. Os tipos mais empregados de trocadores de calor, neste caso, são os de duplo tubo e os trocadores de placa e quadro. Em aeronaves comerciais, os trocadores de calor são utilizados para tomar calor do sistema de óleo do motor para aquecer combustível frio. Assim, além de melhorar a eficiência do combustível e reduzir a possibilidade de congelamento da água aprisionada no combustível. Enfim, na próxima aula compreenderemos sobre os tipos de combustíveis. Aguardo vocês!